verificar os nossos celulares, se estão desligados, para que a gente possa não ter nenhuma interrupção na nossa exposição. E vamos, além de desligá-los, tentar nos desligar deles também, né? Que às vezes a gente fica com aquela preocupação do telefone que vai tocar. Então vamos aproveitar esses momentos. Hoje quem vai fazer a nossa exposição é o nosso irmão Fred. Ele é do Centro Juvencio de Araújo, Figueiredo, que fica lá no centro de São Francisco. E sempre, né, ele está vindo aqui nos prestigiar, colaborar conosco com o estudo. Então vamos envolvê-lo com muito carinho, né? Então, Fred, que nosso Mestre Jesus possa te envolver nessa hora. A casa é sua. Acho que você não precisa de microfone, né? Acho que não. Vou deixar aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente quero agradecer à casa pelo convite, por essa oportunidade de aprendizado, porque mestre foi só Jesus na face da terra e nós somos meros aprendizes. Hoje, falando sobre a ação da prece, eu não tenho vindo aqui presencialmente, mas eu acompanho as palestras através do site da casa. E com isso eu tenho reparado que quase todos os temas abordam de uma maneira ou de outra a questão da prece, da oração. E hoje eu trouxe ação da prece, transmissão do pensamento. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis, no capítulo 18. E também trouxe uma obra que ela fala dos temas que estão aqui, nessa obra do Evangelho, e que aborda mais profundamente, porque ela é o livro O Passe, de Jacob de Mello. Fala dos fluidos, da formação da matéria, enfim, fala de uma série de situações. Do passista, da pessoa querendo tomar o passe, da cura, porque muitas vezes a pessoa pede a cura e não consegue a cura, enfim, todo esse processo. E para começar, quero então ler o primeiro trecho aqui da ação da prece, que é a seguinte: a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outro, vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, portanto, nada sucede sem a vontade de Deus. Então, as pessoas sempre se preocupam em fazer uma oração, como fazer, muitas orações são longas, e muitas vezes se tem uma dificuldade em
fazer, executar a oração falada, porque muito daquilo que necessitamos não tem palavras que possam exprimir, porque são sentimentos. Então, por mais que a gente busque uma palavra, o sentimento já é o suficiente para que se projete no infinito aquele pedido, aquele agradecimento, aquela glorificação. Podemos orar direto a Deus? Sim, podemos. Podemos, por exemplo, pedir ajuda a Bezerra de Menezes, que é um trabalhador de todas as causas aí no nosso Brasil aí? Podemos. Mas mesmo assim, nada acontece se Deus assim não o permitir. Porque nós temos que ver que nós estamos mergulhados, encarnados e desencarnados, mergulhados num campo fluídico. Que, só para dar uma comparação assim, o nosso ar, ele está em todos os campos. Sem o ar a gente não vive, aqui na crosta terrena. Só que ele está limitado à crosta terrena. Mas os fluidos não. Eles vão por toda parte. Nós estamos banhados por esse fluido. Eu costumo dizer que muitas vezes nós pegamos esses fluidos puros que provém de Deus e os sujamos. Sujamos como? Praticando coisas que não deviam ser praticadas. Então eu digo assim, a gente acaba, nós, pelo nosso livre-arbítrio, a gente acaba sujando essa energia. A gente suja essa energia. Só que, a grosso modo, podemos dizer assim como a gente pega um prato limpo e coloca a comida, a gente suja o prato com a comida, comeu, tudo, a gente vai ter de lavar para poder guardar ele. A mesma coisa se acontece, até mais, com os fluidos que a gente acaba utilizando para prejudicar alguém. E nós vamos ter de repor tudo novamente, porque tudo é equilíbrio. Em Deus tudo é equilíbrio. Mas por que Deus permite que a gente haja assim? Para o nosso próprio aprendizado. É o nosso próprio aprendizado. Quando uma criança vai para a escola e é colocado lá o alfabeto, ela não escreve certinho. Ela começa errando. Ela começa trocando a perninha do A para a direita, ela põe para a esquerda. Do O que é para a direita, ela põe para a esquerda. Enfim, uma série de situações. E o professor vai lá e corrige, mostra, e assim, com todos nós. Mas então, a nossa preocupação, porque eu tenho acompanhado todas as palestras, algumas consigo escutar todas, algumas não, porque aí eu entro no site e já vou procurando, eu vejo, sim, que os vários temas que são levados na casa, sempre tem a questão da oração. Sempre. E aí a gente fala sobre a eficácia, e muitas vezes a gente faz a oração, a prece, mas não surte o efeito. Mas por que não surte o efeito? A vontade de Deus está acima da nossa. Então, muitas vezes, a gente não se recorda que praticamos coisas negativas. E cabe a nós
corrigir. Então, muitas vezes a gente pede algo que, na realidade, se nós fizermos a autoanálise, nós não temos merecimento para receber. Por quê? Porque nós nos mergulhamos em fluidos densos, tortuosos, vamos por assim, e que temos a necessidade sim de fazer o reparo. Temos a necessidade de fazer o reparo. A outra questão é a questão da fé. Para muitas pessoas, ter fé é acreditar. Não vou assim discordar, não. Mas, mais profundamente, fé é confiar. Quando a gente eleva nossos pensamentos a Deus, para fazer uma prece, que digo aqui de passagem, que a prece, a oração, como queiram chamar, é um diálogo entre a criatura e o Criador. Simples isso. Assim como a gente chega diante de um médico e chama ele de doutor, por merecimento, mas ele é doutor. Para um juiz, meritíssimo. Para um professor, de mestre. Cada um adquiriu por méritos próprios, através de estudo e atividades que o conduziram ao cargo. Então a gente se dirige a eles com respeito. Assim nós também temos que fazer o mesmo com Deus. Então a gente tem que ter aquela humildade de reconhecer a nossa pequenez espiritual. Reconhecer e saber também que quando Ele nos criou simples e ignorantes, e que nós, na nossa jornada, fomos evoluindo e hoje estamos aqui, mas falta muita coisa ainda pela frente, Ele nos deu o livre-arbítrio e uma centelha de luz dentro de cada um de nós. O problema é que tem pessoas que escondem essa luz através do orgulho, egoísmo, vaidade e várias outras situações. E muitas vezes ela se sente apertada. E ela eleva os pensamentos. Mas ela leva, como diz assim, Deus, me dá isso, ou me ajuda nisso, mas ela não movimenta dentro de si a energia fluídica que Deus concedeu a cada um de nós, um pouquinho para cada um. Ele nos concedeu, mas a gente não dá impulso suficiente para que isso varie o espaço e chegue até onde tem que chegar. Essa é a realidade. Às vezes a gente está cansado e chega lá e faz uma oração de qualquer jeito, sem parar, refletir, avaliar. A gente só quer. Esse é o nosso mal. Faz parte do estágio de evolução que nós nos encontramos. Mas necessário é que a gente movimente essa energia. E lá em Tiago, capítulo 5, versículo 13, 15 e 16, tem um trecho que diz: é a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então a súplica do justo.
Então a gente vê a fé, ou seja, a confiança. Eu confio que eu não estou sozinho. Eu confio que eu não estou sozinho. Eu estou emitindo uma energia. Todos nós somos capazes disso, encarnados e desencarnados, de emitir essa energia. E com isso, a gente vai se fortalecendo. Como a luz de cada um de nós é pequenininha, mas se nós formos vibrar, orar por alguém que está enfermo, alguém que pegou um caminho equivocado, também é um tipo de enfermo. Não é só a doença do corpo físico, que muitas vezes já é o resultado de uma ação delituosa de nossa parte. Então nós temos que refletir isso. Por que sofro? Por que isso está acontecendo comigo? Porque muitas vezes, lá para trás, no nosso passado, cometemos atitudes que criaram um campo magnético e nos acompanha. É como se eu fizer um livro de memória, um diário. Ele vai estar ali toda a minha vida ali. O que eu fiz de certo ou de errado. O nosso orgulho, o nosso egoísmo não deixa colocar as coisas erradas que fizemos no atual estágio. A gente só põe as coisas que a gente faz de bom, o que a gente faz de errado a gente não põe no diário. Esse é o nosso grande erro. Avaliarmos o que nós estamos fazendo equivocadamente. O que não está de acordo. Porque assim como nós conseguimos sintonizar com a espiritualidade superior, pelos nossos erros, pelos nossos equívocos, conseguimos igualmente sintonizar com aqueles que querem trazer a perturbação, que estão mais terra a terra, que muitas vezes, ou por vingança, ou por simples deboche, ou querem nos atrapalhar. Porque aqueles que são infelizes não gostam daqueles que querem ser mais felizes. Por quê? Porque ignoram, ou por rebeldia. Então, devemos odiá-los? Não. Devemos pedir ao Pai auxílio por aqueles que ainda não acreditam, que ainda cometem muitos delitos. Nós vemos hoje, na atual situação planetária, que muita gente está sofrendo a ação de muitos irmãos que têm o poder de comandar, que nem sempre agem corretamente e que estão distribuindo dor em toda a sociedade. Não é só aqui ou ali, é toda a sociedade planetária. Então, eles formaram um campo magnético negativo. Mas nós não queremos isso. Não queremos isso dentro do nosso lar, abençoado lar. Não queremos isso na escola, no nosso trabalho, na sociedade em que a gente vive e convive. E como é que nós vamos virar o jogo, vamos pôr assim? É vibrar positivo. É orar por aqueles que nos odeiam. É orar por aqueles que estão agindo equivocadamente por malícia ou por ignorar as verdades. E eles agem cegamente, achando que estão corretos, por causa do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que estão muito acima.
E quem que se liga a essas pessoas? Aqueles irmãos desencarnados que também têm o mesmo tipo de pensamento. Então, há uma transmissão fluídica. Há uma ligação. Porque cada um busca aqueles que têm desejo de que esteja consigo. Agora, a partir do momento que eu não quero essas companhias, que nós não venhamos a querer essas companhias, o que nós temos de fazer? Mudar o nosso campo vibratório. Pôr ele para cima. E como que nós vamos fazer isso? Através da mudança de atitude. Já começa por aí. A mudança de atitude. Aquilo que eu não sabia, ou aquilo que eu estava querendo ocultar, eu traga na presença de mim mesmo e digo, pô, isso aqui eu tenho que mudar. Não está de acordo com aquilo que eu deveria estar agindo. E dessa forma, nós vamos formando coletividades. Que um aqui, outro daqui a 400 quilômetros, outro lá a 100, enfim, outro no outro país, mais pessoas que começam a vibrar positivamente. Isso vai juntando no campo espiritual um campo fluídico cada vez mais forte. E essa súplica dali, daqui, de lá, de toda parte, ela vai subindo as vicissitudes do universo, e Deus, lógico, que escuta. Por quê? Deus, muitas vezes, e quase sempre, ele não age imediatamente, ele usa o tempo para nos dar a resposta. É o tempo que ele usa. Às vezes eu peço tanto uma coisa e eu não consigo. Lá adiante, quando a gente consegue, a gente vê que não era o ideal. Não acontece assim com a gente? Muitas vezes a gente passa na loja e vê lá um móvel bonito e se interessa por aquele móvel, chega, compra ele, coloca dentro de casa, passa 6 meses, 1 ano, olha para aquilo ali, meu Deus, por que eu comprei isso, né? Para que serve isso aí? Eu não podia pegar esse dinheiro e investir em outra coisa? Uma coisa que... É assim. Nós somos assim. Isso é um eterno aprendizado. Porque aqueles irmãos que estão vibrando positivamente, que estão no plano espiritual, que estão vibrando positivamente, eles também estudam. Eles também têm que fazer a evolução deles. E nós temos que fazer a nossa parte. Jesus não disse, faça a tua parte que o céu te ajudará. Faça a parte de vocês, faça a nossa parte. Se nós não fizer, não cria um campo magnético, um campo fluídico, positivo. E com isso, fortalecendo esse campo magnético, esse campo fluídico, a gente vai começar a afastar aqueles que não querem. Aqueles que ainda estão querendo a maldade, aqueles que o crime, né? E tantas outras situações negativas. E aí a gente começa a avaliar se estamos olhando uma televisão, um noticiário, a gente começa a avaliar ficando do lado de fora do acontecimento, o porquê daquilo, por que está acontecendo, por que deixou de acontecer. Aí a gente olha os noticiários, 99%, para não dizer 100%, é notícia ruim, e quando sai uma boa, ainda sai meio que capenga. Por quê? Porque a humanidade ainda não está vibrando num patamar suficiente para não fazer mais isso, para não noticiar assim. Mas já existem algumas rádios espíritas, inclusive, que elas pegam essa notícia e começam a analisar
analisar, avaliar aquela notícia, o contexto daquela notícia e pôr à luz da doutrina espírita. E aí forma-se um estudo, um esclarecimento. Então, em vez de jogar ao público uma notícia negativa, induzindo a dúvida, induzindo a raiva, induzindo a uma série de perturbações, ela vai jogar aquela notícia lá para esclarecer, para que aquela situação negativa não ocorra. Então, existem já pessoas também que quando você fala mal de alguém, ela vai dizer que aquela pessoa tem alguma... Inclusive tem um conto que existia uma cidade onde tinha um senhor que ele sempre ia nos velórios, não faltava um velório. Todo velório ele ia daquela cidade. E aí ele chegava lá e sempre tinha algo bom para falar daquela pessoa. Um dia, morreu lá um cidadão, o cara era ruim, que ninguém queria perto. Só que a cidade toda foi no velório, não para velar ele, para ter certeza que ele estava morto, não. Para saber o que aquele homem ia dizer de bom daquele indivíduo, porque o cara era ruim. Então, ele parou, olhou e disse o seguinte: este homem foi o único homem nesta cidade que foi capaz de juntar toda a população no velório dele. Então ele tinha algo de bom. Mesmo sendo negativo, ele juntou todo mundo. E mesmo assim, ele conseguiu uma maneira de transmitir algo de bom. Porque, na verdade, ninguém é tão ruim que não tenha algo de bom. Mas também ninguém é tão bom que não necessite da misericórdia de Deus. Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. E nós estamos galgando a nossa jornada. Estamos aprendendo, estamos compreendendo, estamos dando um passinho aqui, às vezes a gente tem que voltar para trás, avaliar, voltar. E com isso a gente vai formando um campo fluídico em nossa volta mais positivo, melhor, com mais humildade, com mais serenidade. Agora, dentro disso aí, dessa humildade, dessa serenidade, tem que se dizer o seguinte, que nós devemos caminhar conscientes, porém, numa mão trazer a razão e na outra mão trazer a emoção, as duas de igual maneira. Porque se nós usarmos a razão só, nós vamos errar. Se nós usarmos a emoção, nós vamos errar. Então nós temos que harmonizar de igual maneira. Se alguém comete um crime, como perdoar? Fazendo uma oração, pedindo a Deus que o ampare. Por quê? Ele errou. Errou. Deve pagar segundo as leis? Deve. Deve pagar segundo as leis estabelecidas em cada nação. Isso diz a razão. E a emoção diz como? Que ele é filho de Deus, igualmente como nós. E que ele deve pagar a pena, mas deveria ter uma condição humanitária. Devia ser tratado como gente, não com luxo. Ele vai para o cárcere, vai cumprir a sua pena, mas que cumprisse com dignidade. Não tem profissão? Vai aprender uma profissão. Não tem estudo? Vai estudar. Porque a chance de resgatar seria bem maior.
Assim é em todos os setores. Errou. Vamos ajudar a melhorar. Tem pessoas que caem 1, 2, 10 vezes. Mas uma hora a ficha cai. Uma hora ela vai chegar e dizer, poxa, qual é o caminho que eu tenho? Qual é o caminho que eu tenho? E vai começar a galgar. Nós vamos ver a história de Paulo, né? Antes do encontro com Jesus. Ele matava em nome de Deus, mas usando a lei mosaica. Ele estava errado? Não, ele defendia arduamente, com sinceridade. E todo que era cristão, vamos prender, vamos matar. Porém, no caminho, ele encontra Jesus. Ele não tem palavras. Ele só pergunta, o que queres que eu faça? Porque o campo magnético do Cristo é tão envolvente que ele parou, meu Deus. E daí ele começa todo um trabalho, né, de aprendizado, de ação. Porque não basta só pedir. Eu peço a Deus isso, aquilo, aquele outro, ótimo. Mas que campo fluídico eu vou criar se eu não agir corretamente? Não vou criar, não vai ter jeito. Então, para pedir, eu tenho que mudar o meu conceito. Ninguém consegue, meu Deus, me dá uma casa e ficar de braços cruzados esperando? Não, tem que trabalhar, tem que se dedicar honestamente, dignamente. Né? Hoje já não se compra mais terreno, se compra geminado já, pronto. Mas tem que ter o dinheiro. Mas a gente vai fazendo, vai mentalizando a sonhada casa, a sonhada graduação que quer dentro de alguma profissão, um lar harmonizado. Poxa, eu quero tanto uma harmonia dentro do meu lar. Mas tem que começar por nós. E aí a gente vai trabalhando essas questões fluídicas e a luz vai se ampliando. A gente passa a ter mais paz dentro de casa. Vai ter as divergências, lógico que vai ter. Mas já vai ter em paz, não em forma de guerra. Porque é natural. Porque cada um de nós é uma célula no universo. Cada um de nós tem uma luz, é uma individualidade. É uma individualidade. Um já brilha mais, outro brilha um pouquinho menos. Outro já não tem tanta luz, né? Porque está ocultando ela. E aí começa o trabalho. Porque aqui fora é fácil, né? A gente pega aqui, o cara olha atravessado para nós, a gente dá meia volta e vai embora. E dentro de casa? Como é que faz para resolver os problemas dentro de casa? Então nós temos que ter consciência de que se eu quero um lar harmonizado, eu tenho que vibrar positivo. Eu vou abrir aqui um parênteses para dizer o seguinte: o primeiro ensinamento do Mestre Jesus, o primeiro ensinamento que ele nos deixou, tá? Nos livros sagrados está. Primeiro foi o Evangelho no lar, na casa de Pedro. Reúne todos, pegou o pergaminho, se colocou a falar. Foi instalado o primeiro Evangelho do lar no nosso planeta, pelo Mestre Jesus. Para quem quer seguir as pegadas do Mestre Jesus, o momento é esse.
Não precisa ser 2, 3 horas. 15 minutos, meia hora, 1 hora, um debate entre família, pegar um tema, né? Pode ser um versículo da Bíblia, pode ser uma obra espírita, às vezes uma obra católica, mas vai fazendo associações com obras que unam um pensamento positivo, fazendo debate. Isso vai já fazendo um campo magnético melhor dentro de casa. Nos primeiros dias, primeiras vezes, é difícil. É difícil. Porque um não pode, outro não consegue, uma visita que bate na porta, alguém que está perturbando do lado de fora. Mas o importante é juntar a família, quem quer, pega uma obra sadia, seja a Bíblia, seja uma obra espírita, reúne, faz uma prece, aí entra o campo magnético, fluídico, ergue aquela vontade a Deus, pede a proteção, pede a orientação. Com certeza, cada um de nós tem ao seu lado um protetor espiritual ou anjo da guarda, como queiram chamar, que operam ao nosso lado com a permissão de Deus. E aí vão juntando um campo magnético. No primeiro momento vão harmonizando o lar. Aí com a constância do Evangelho, a vizinhança vai sendo envolvida também num campo magnético positivo. Não importa a crença. Porque eu vou dizer aqui uma coisa que eu já escutei. A única coisa que Deus não está preocupado, Jesus também não está nem um pouco preocupado, é qual a crença religiosa que cada um pertence. É o que menos ele está preocupado. Ele está preocupado, sim, com as nossas atitudes, que sejamos pessoas de bem, que sejamos pessoas que produzam de uma forma honesta, digna, com humildade e serenidade. Esse é o propósito do Evangelho de Jesus. E para quem usa da ação da prece, para quem todo dia faz a sua oração, Pai, seja à noite, seja de manhã, seja antes de se alimentar, parar, agradecer o pão. Agradeço o pão que através do trabalho digno e honesto conquistou, mas no mesmo momento pense naqueles que não têm o pão. Pense naqueles que estão num leito de dor, enquanto a gente muitas vezes se queixa porque é alto, é baixo, é gordinho, é magrinho, é isso aqui. Mas nós temos braços, mãos, pernas, corpo, mente para pensar, raciocinar. Enquanto muitos estão no leito de dor. Que nós, quando nós olharmos para nós no espelho, que a gente diga, Pai, muito obrigado pela ferramenta de trabalho que Tu está me dando, porque muitos estão no leito de dor. Verdade. Muito obrigado pelo pão que Tu me põe na mesa, permite que eu tenha na mesa, quando muitos estão passando fome. Obrigado pelo lar, pelo abrigo que Tu me estás dando, que tem muita gente que está ao relento. E muitas vezes a gente se preocupa porque não tem um cômodo a mais na casa. A gente se preocupa com isso, mas não pensa que tem gente que não tem. Lógico, se através do trabalho digno e honesto for concedido a nós um recurso para termos uma casa maior,
Ótimo, vamos fazer a casa maior. Não tem problema nenhum. Se hoje a gente anda de bicicleta e quer ter um carro e através do trabalho digno e honesto conseguimos comprar uma Ferrari, ótimo. Mas venhamos sempre a nos lembrar daqueles que andam a pé. Muitos não têm nem perna para andar. Que aquele veículo que a gente compre, aquela casa que nosso abrigo, aquela roupa que nos veste, aquele alimento que nos sustenta, nós possamos usar com dignidade, com respeito, pensando sempre naquele que não tem. Então, nós vamos ver que a gente vai criando um campo magnético em nossa volta, com pensamentos já abrindo. Quem é que quer aqui? Quem aqui quer morar na rua? Quer passar fome? Quer não ter um abrigo, um agasalho? Ninguém quer. Quem está na rua também não quer. Quem está desesperado não quer estar desesperado. O que eles criaram e como eles criaram para estar naquela situação vai ser de responsabilidade deles perante Deus. Porque muitas vezes criaram aquele campo magnético para eles mesmos. Agora, só por isso nós não devemos ajudá-los, olhar com outra visão, com outros olhos para aquele indivíduo? Ou pelo menos se a gente não diz, meu Deus, ajuda esse indivíduo, com aquele sentimento de amor, de carinho, com aquela vibração, utilizar os fluidos para uma coisa boa, emitir. Meu Deus, ajuda aquele indivíduo. Se eu não posso fazer, que alguém possa fazer por ele, para que ele aprenda, para que ele compreenda. Às vezes, fazendo tudo isso, não é nem para essa encarnação, mas é para as próximas. Porque Jesus foi taxativo. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Nenhuma. Então, tanto aqueles que cometem a bondade, como aqueles que cometem a maldade, todos eles entrarão no eixo. Se não for através do amor, vai ser através da dor, mas que vai. Se não for querendo, vai não querendo, mas ele vai aprender. Porque criou um campo, cada um cria um campo magnético, e com esse campo ele dirige as suas súplicas para o universo. Então, aqui tem um trecho de Edgar Armond, que mesmo ligado à questão da cura, porque querendo ou não querendo, tudo que a gente está trabalhando, estudando, sempre envolve essa questão da prece, da oração. Ele diz o seguinte: na realidade, nossa melhor defesa pessoal está, como você sabe, no uso da prece e, sobretudo, na conduta reta e moralizada, porquanto é certo que o indivíduo suficientemente evangelizado e devotado ao bem torna-se não imune, mas resistente às manifestações dos agentes do mal. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então nós temos que trabalhar essa questão em nós, em nossa família, no nosso ambiente do trabalho, na sociedade em que a gente vive e convive. Muitas vezes nós não precisamos fazer muita coisa, não. Às vezes uma pessoa vem com algum lamento para nós
e começa a falar, se lamentar. Em vez de nós pensar da maneira seguinte: esse cara é um chato mesmo, ele me encheu os ouvidos. Não, nós devemos inverter a situação. Meu Deus, ajuda essa pessoa, ampara essa pessoa, emitir fluidos positivos. Só nisso já é uma oração. Muitas vezes a gente está num sufoco, a gente diz: Pai, me ajuda. Só isso. É o suficiente. Por quê? Porque o nosso sentimento vale muito mais do que 1000 palavras. A nossa renovação íntima é fundamental. E assim nós devemos caminhar nessa vibração, nessa união de forças. Para dar mais um exemplo, Segunda Guerra Mundial, a Alemanha perseguindo os judeus, e mortes e tudo mais que aconteceu. Se não me falha a memória, está num livro de Humberto de Campos. Está em André Luiz também, numa das obras dele. Um grupo pequenino de judeus se reúne e faz uma oração, uma súplica tão forte, tão concentrada, com tanto amor, de perdoar quem está criando danos, como aqueles que estão sofrendo. Diz André Luiz: o plano espiritual estava pronto para agir. Tudo pronto. Os hospitais no plano espiritual, tudo pronto para agir. Mas o livre-arbítrio da população criou uma camada fluídica negra em volta do planeta. E aquela oração, com sentimento de amor, de humildade e serenidade, atravessa aquela barreira de campo negativo. E quando aquela luz atinge o espaço, os obreiros do Mestre Jesus penetram e começam a desmontar toda a articulação da maldade, do crime, e todos estavam sendo ajudados, amparados. Então a gente vê um punhado de gente. Imaginamos agora se nós pedirmos pela sociedade terrena com sinceridade e no conjunto também fazer a nossa reforma íntima. Nós não vamos formar uma nova sociedade mais justa, mais digna, mais coerente? Sim, nós vamos formar uma sociedade mais justa, mais digna, mais coerente. Mas nós temos que movimentar essa energia. Mas se mesmo assim a gente ainda tiver dúvidas, que nós possamos dizer: Pai, Deus de infinito amor e misericórdia, Jesus, amado Mestre, tende misericórdia de nós, pelos nossos desvios de pensamento. Enche-nos de força, coragem e bom ânimo para podermos superar a nós mesmos, para que possamos construir essa nova sociedade que desejamos. Que a Tua misericórdia esteja com aqueles que ainda te ignoram
e ainda criam distúrbios em toda a sociedade. Enche-os de renovação. Mas te rogamos, Pai, que se for de tua vontade, que eles possam terem contido seus ímpetos negativistas e destruidores. Mas fortalece, Pai, também aqueles que trabalham pela causa do bem em todas as áreas da vida humana, que possam vencer a si mesmos, mas possam semear sempre o amor para a formação dessa nova sociedade, desse equilíbrio. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus, pelos medicamentos que Tu nos concedes nesta noite e que possa se estender aos hospitais, aos leitos de dor. Que a Tua misericórdia possa envolver os que estão abandonados nas guerras insanas e injustas, outros nos cataclismas, outros abandonados nos asilos, nos orfanatos. Fortalece, Pai, os aflitos, os desesperados. Sejam todos eles encarnados ou desencarnados. Pai da vida, muito obrigado por este momento, pelos Teus trabalhadores, que em Teu nome estão aqui agindo em cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos os trabalhadores da seara do Mestre Jesus, que aqui se encontram, trabalhando por cada um de nós. Muito obrigado a todos vocês por me escutarem. Muito obrigado.